Um ano que está terminando, mas né, não se trata de qualquer ano, né? Foi um ano totalmente atípico. A pandemia veio para ficar, pelo menos por hora, surpreendeu muita gente, dos mais pessimistas aos mais otimistas. Eu acho que ninguém imaginaria que 2020 terminando e a gente ainda está mantendo o distanciamento social, com inúmeras restrições. E nós, músicos, né, nós que trabalhamos com aglomerações, ainda proibidos, né, impedidos de continuar exercendo nossa profissão, pelo menos nos moldes que ela vem sendo exercida há tanto tempo, né? Shows em lugares às vezes abertos, às vezes fechados, mas enfim, sempre com aglomerações. Alguém já disse que nós seremos os últimos da fila, né? Isso não deixa de ser muito angustiante para todos nós, né? Retomando um pouco o cenário ali do início do ano, né, 2020, a expectativa era que a gente concluísse esse primeiro ciclo de existência do Skank, que completa quase 30 anos, completaria agora, vai completar, né, em 2021. O Skank começou a existir com esse nome, com esses integrantes, em meados de 91, né? O primeiro show aconteceu em 1991, em São Paulo. Então a gente completando 30 anos, eu imaginaria fechar assim o ciclo, né? Estava previsto então para esse ano a nossa turnê de despedida. Começamos o ano super animados, já cumprindo a agenda, né? Alguns shows, tocamos em Fortaleza, maravilhoso, tocamos na Concha Acústica em Salvador, casa cheia, ingressos esgotados, um ano que parecia muito, muito promissor, mas a gente já sentia a sombra de uma possibilidade de uma pandemia, de um vírus que estava se alastrando, perigoso, mas eu não imaginava, e acho que também muita gente não imaginava, chegaria a tanto, né? Chegaríamos a tanto, um vírus letal, perigosíssimo, e iria nos infringir essa condição de isolamento social. Eu pensava que talvez fosse alguma coisa aos moldes do H1N1, né, das gripes que já tinham acontecido na década passada, 2009, se não me falha a memória, onde a gente começou a usar em larga escala o álcool gel e tal. Imaginava que poderia ser algo com essas dimensões e não o que está sendo. Como eu falei, o ano terminando e a gente ainda vivendo a pandemia, agora um segundo momento, a segunda onda, sem fazer shows há quase 8 meses. Né? Então a gente parou ali em março. A ideia era que 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas não nessa continuidade. E a gente agora, ainda sem saber exatamente quando vamos retomar a vida normal, e se é que vamos retomar, aos moldes do que era, né? Então a gente agora espera que 2021 seja um ano um pouco mais generoso, que a gente consiga finalmente visitar todas as cidades, as capitais que estavam previstas na agenda do Skank. Mas o que eu quero chegar é nas consequências, nos desdobramentos que essa pandemia gerou, não só profissionalmente, mas emocionalmente, o lado psicológico que afetou o mundo inteiro. De um momento para o outro, a gente se viu numa nova condição, de um dia para o outro, né, de forma quase que instantânea, se adaptar a uma nova realidade. E as pessoas se viram voltadas para elas mesmas, como foi o meu caso, para nós mesmos e para nossas relações com as pessoas que a gente ama, que as pessoas que a gente convive, principalmente desse círculo mais próximo, mulher, filhos, amigos, enfim, pais. Alguém já disse, né? A vida não é algo que se planeja o tempo inteiro, né? É sempre bom que haja um plano. Não necessariamente você vai conseguir seguir ele à risca, porque a vida é cheia de surpresas e eu já tive vários exemplos contundentes dessa premissa. E eu, como todo mundo, me vi de uma hora para outra trancado dentro de casa. E os ensinamentos foram vários, as dificuldades foram várias. Você imagina, né? Para uma pessoa que trabalha nas circunstâncias que eu trabalho, o tempo inteiro, estar em vários lugares, em um curto espaço de tempo, a gente costuma passar pela experiência, né? Não é raro a gente, às vezes, estar num mesmo final de semana fazendo 3, 4 shows, cada um, nem é cidade diferente, cada um num estado diferente, um estado brasileiro diferente. E isso há quase 30 anos. Então imagina o impacto que tem, principalmente na nossa classe, o impacto que tem uma mudança drástica como essa. Ou seja, de uma hora para outra, você vai ficar num lugar só. Você tem que ficar ali confinado num lugar só. Então, nos exigiu muito dessa capacidade nossa, que eu não sei se a gente tem ou não, de adaptação, né?
adaptação a um novo modo, se voltar para dentro, redimensionar valores de todas as coisas que estão à sua volta. E digo que foi um aprendizado tremendo, com sofrimento, obviamente, como foi para todos, e principalmente para aqueles que perderam pessoas importantes, e não foram poucos, né? Muita gente perdendo parentes, perdendo filhos, pais, enfim. O lado drástico, o lado mais dramático de toda essa história. Junte-se a isso com o despreparo do governo, um despreparo nosso enquanto indivíduo numa comunidade, numa sociedade. A pandemia nos exigiu pensar no outro, não deixa de ser um belo e saudável exercício, né? Você fazer algo em prol do outro, né? Para conservar a vida de terceiros. Nós fomos jogados numa condição totalmente inusitada, algo sem precedente na nossa história, algo que a gente imaginava viver talvez num futuro bem distante. Eu talvez nem nessa encarnação, né? A gente via em filmes de ficção e tal, estamos aí. Você sai às ruas, todo mundo com máscara e castrados, né? De um tantão de possibilidades, ainda que haja uma grande parcela da população, infelizmente, que ignore essa condição, ignore as consequências, né, dessas aglomerações, mas estamos aí. Então, o que eu acho que, claro, mesmo em experiências que não são prazerosas, que não são aparentemente, né, num primeiro momento, boas, e a pandemia definitivamente não é, principalmente no quesito perdas de vidas humanas, mas o aprendizado ele existe, e principalmente nesses momentos de maior dificuldade. E foi o que aconteceu conosco, né? Eu acho que esse voltar para dentro, o trabalho nos tira um pouco do nosso contato com nós mesmos, né? Distancia, na medida que você está olhando para fora, né, o tempo todo voltado para fora e não para dentro, e num certo momento a gente não tem mais o trabalho. E nessas condições, para quem vive de uma forma quase que como eu digo, né, que a estrada, o ritmo que o Skank tem, nossas vidas têm há quase 30 anos, é algo alucinante, né? Você pensar que é uma condição, é um imperativo, você estar todas as semanas, todo final de semana, longe de casa, longe do seu ambiente familiar, longe de quem você gosta e tal, para encarar uma cidade diferente, com um clima diferente, comida diferente, pessoas diferentes, enfim. E que tem um lado também que, por mais paradoxal que possa parecer, você acaba precisando disso, né? Ou seja, a cada final de semana, a cada palco que eu subo, aquilo é a confirmação, e uma confirmação que eu acho que a gente acaba buscando compulsivamente da nossa existência, né? Da nossa existência como artista, o público que comparece aos shows, que aplaude a cada final de música e que canta junto, ele reafirma, né? Ele reitera a sua importância. A importância de você dentro de uma banda, seja da banda como um todo, ou de você como indivíduo. E a gente acaba se acostumando com isso, o nosso ego acariciado a cada final de semana acaba se acostumando com isso. E como viver sem? É porque isso, como tudo na vida, é uma situação passageira. Então, esse exercício foi muito importante. Você não ter mais aquela plateia, aquelas pessoas cantando suas músicas, te reverenciando a cada final de semana. E a existência, paralelamente a isso que corre, tem a nossa existência enquanto pessoa, no mais íntimo, né? Que é um exercício e que é um outro lugar que não esse cotidiano, né? Que é estar todo final de semana numa cidade onde pessoas vão estar ali te acompanhando ao primeiro acorde, né? Já cantam com você as músicas, ao final de cada canção você é ovacionado, enfim, é uma espécie de uma ilusão, né? Para o ego, eu diria até algumas vezes perigosa. Então, por que não achar importante também ficar sem isso? Eu acho que foi muito importante a gente se ver, né, se encontrar no outro lugar. O lugar do dia a dia, o lugar do trabalho, o lugar de trabalhar suas emoções internas, emoções com quem compartilha sua vida com você, né? Esse lado foi interessante. E aí vão outros encontros, né? Encontro com os livros, com as músicas. Eu sou um pouco viciado em playlists, então daqui a pouco eu vou começar a liberar para vocês algumas playlists que eu fiz nesse tempo. Uma outra coisa que eu achei interessante foi um reencontro com o meu instrumento, com o violão, né? Me reaproximei do violão, lembrei antigas canções. Em algumas lives eu cheguei até a tocar essas músicas.
accuse me, take a look at yourself. Before accuse me, yeah, take a look at yourself. É incrível como músicas que eu aprendi ali nos meus tempos de aula de guitarra mesmo, há décadas atrás, elas voltaram ao meu dia a dia, assim, voltaram à minha memória inteiras, né? E eu até fiz algumas lives que eu achei que talvez tenham sido as mais interessantes, que foram lives informais, onde eu estava num domingo, às vezes, em casa, fosse com Juliano, meu filho, ou mesmo sozinho, eu abri ali o celular e pum, começar a tocar. E toquei informalmente algumas músicas. Então acho que isso, junto com outras descobertas, né? Então, essas lives onde a gente pôde debater, eu acho que eu encontrei, pelos convites que a mim foram feitos, né? Encontrei com muita gente legal e conversei com muita gente, jornalistas, outros músicos. São experiências que não fosse a pandemia, claro que infelizmente ela teve que existir para isso, né? Lamento. O ideal é que tivesse existido essa possibilidade de experiência sem a pandemia, mas debatemos músicas, debatemos o mercado fonográfico, política, né? Então eu me lembro das conversas que tive com o Sérgio Martins, com o Lúcio Ribeiro, com a Djamila, foram muito enriquecedoras, né? Talvez não tivesse tido essa oportunidade não fosse a pandemia. E tiveram as lives, né? Como não falar das lives, né? Que foi uma chuva ali no início e foi um alento para os profissionais dessa área, mas que, de certa forma, caíram numa exaustão, num tremendo desgaste natural e as pessoas também já não aguentavam mais, toda hora, lives, enfim. E o Skank conseguiu, né? Fazer no início ali algumas lives que eu diria que merecem ser lembradas, como foi do caso do Mineirão, a gente no Mineirão vazio, né? Depois de 10 anos, onde a gente gravou o show, registramos o show ao vivo do Skank em 2010, estávamos lá de novo, diante daquele gigante vazio, fazendo uma live, mas sendo acompanhado por milhões de pessoas. Enquanto a mente quero sim, vem dizer que você não sabe. Não deixou de ser uma coisa muito, muito catártica, né? Emocionalmente mobilizadora. E foi um refúgio, uma espécie de um lugar onde a gente pôde ainda exercer a profissão, continuar com essa conexão, com esse público tão grande que nos acompanha anualmente, né, nas turnês que o Skank faz aí pelo Brasil. A pandemia foi uma hora também para pensar no meu futuro individualmente, como eu já vinha desenhando, que seria após essa turnê de despedida do Skank. Então, mãos à obra. Um dos lugares para os quais eu olhei foi exatamente nessa conversa com as pessoas que me acompanham através das redes sociais. E aí foi uma chance criar o meu canal no YouTube, que é exatamente agora por onde a gente está, né, tendo um novo espaço para trocas. Não deixa de ser bom, eu acho que alimentou um pouco a curiosidade e exercitou essa possibilidade das pessoas que me acompanham me conhecerem mais, conhecer os bastidores e a gente criar esse canal direto, não só para falar de coisas remotas, mas também do dia a dia, quase que instantaneamente. É uma possibilidade, um prolongamento daquilo que já vem sendo exercitado, né? No Instagram, que é onde eu militava mais, ou no Facebook, ou no Twitter, agora o canal do YouTube. Então, acho que foi uma bela de uma iniciativa para mim, para o futuro, né? Como será esse futuro aí depois, individualmente, né? Eu caminhando fora do Skank. Um caminho que já existe, né? Um caminho que sempre correu paralelamente à banda, né? Das coisas que eu consegui realizar, enfim. E nós, antes de sermos Skank, existimos enquanto pessoa, individualmente, né? Então, por que não oficializar ou tornar isso uma coisa que possa exercitar mais e consolidar melhor ainda esse caminho de troca de conexão que eu posso ter com as pessoas que me acompanham. Então, gente, um ano extremamente difícil e eu pontuo aqui para vocês, né, essas conversas, esse jeito diferente de pensar, esse jeito diferente de me enxergar enquanto indivíduo, teve muito tempo. E na questão musical, né, eu ressaltei aí as lives que o Skank fez, mas também diria que foi
oportunidade para tocar com o Juliano, meu filho, foi a live que inaugurou o meu canal do YouTube, quem acompanha aqui viu. Uma experiência que a gente nunca tinha tido. Tocamos informalmente em alguns lugares, algumas vezes, para alguns shows beneficentes, fizemos juntos, mas nunca dessa forma oficial, né? Um show e tal, acompanhado de 3 músicos maravilhosos. Essa possibilidade, pela primeira vez, eu ter oficializado, ter feito um show com o Juliano, eu pontuaria como um belo momento ali da pandemia, das coisas boas, dentro de várias coisas que não foram legais. Foi um momento muito bacana, muito valioso, né? Todo dia de manhã, flores que a gente E agora, mais para o final do ano, eu tive a possibilidade de participar também de lives de outras pessoas, como foi o caso de tocar junto com o Milton na live mundial, né, do Montreux Jazz Festival, que é um festival dos mais importantes do mundo. O Skank tocou lá na edição de 2001 e agora no Rio Montreux Jazz Festival eu tabelei com o Milton, né? A gente participou dessa live junto com a Maria Gadu também. Eles partiram por outros assuntos, muitos, mas no meu canto estarão sempre juntos. De qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira me vai cantar. Foi uma experiência ótima. A live do meu querido professor Beto Guedes também, que participamos. Eu, Rogério Flauzino, Carolina Lima. Meus olhos claros são meu farol. A nuvem pálida no céu desses meus desejos. Coisas que, né, dentro de uma tempestade, a gente consegue colher ali como algo muito valioso. A participação também no disco de um cara que eu gosto muito, da nova geração de músicos de Belo Horizonte, que é o de Souza. Começou como um carnavalesco, o protagonista, o chefe de um dos melhores blocos de rua do carnaval de Belo Horizonte, que vem se consolidando, vem crescendo. O de Souza me chamou para cantar uma faixa com ele no disco que ele vai lançar o ano que vem. Todo mundo sabe que a sua luta não é de hoje, mas acho que ninguém entendeu o tamanho desse trem aí dentro do você. E como todo mundo sabe, eu vou falar mais sobre isso aqui, eu nunca neguei o quanto para mim é importante tabelar com novas gerações. Até para essa troca, para essa, vamos dizer, uma certa atualização, ao mesmo tempo tabelar com esses grandes nomes que eu, por sorte, tive a oportunidade de tabelar, mas também com essa rapaziada nova, com a geração nova. Recentemente eu tive a oportunidade de tabelar com o de Souza, que é um artista de Belo Horizonte, como também de uma banda de São Paulo, que é o Terno Rei. Pode crer, pode crer, pode crer, vou me levantar. Seu olhar, seu olhar, seu olhar foi me dominou. Resumindo, dentro de um ano muito difícil, eu quis dizer para vocês aqui mais ou menos algumas coisas que eu acho que, peneirando, foram extremamente valiosas. E eu dizia do início do ano, né, que a gente não esperava tá terminando o ano agora, dezembro, ainda mais ou menos nas mesmas condições. Nas mesmas não, de certa forma até, se a gente for olhar pelo número de vidas perdidas para o novo coronavírus, é um ano, definitivamente não vai trazer grandes, boas lembranças no futuro. E curiosamente, paralelamente, no início do ano eu vinha lendo aquele livro do Rui Castro, né, Metrópole à beira-mar, onde ele dizia exatamente de como o Rio recomeçava, como o mundo recomeçava ali em 1919, depois do final da Primeira Grande Guerra e depois de uma das pandemias também mais virulentas da história, que foi a gripe espanhola. Curiosamente, na sincronicidade, eu ali nas primeiras páginas do livro, no início de 2020, pensando como seria isso, né? Uma pandemia, um vírus que matava tanta gente ao redor do mundo. Mal sabia eu que 2020 seria, infelizmente, um ano para viver algo nas proporções do que foi aquela pandemia de 1918 ali, e a gente agora em 2020. Não vamos também só baixar a cabeça, só pensar nas coisas
ruins e tristes, tem o lado da esperança que em 2021 a gente consiga controlar a pandemia, que a gente não perca mais vidas, né, pelo mundo, no Brasil e no mundo, e que a gente possa retomar esses encontros, que a gente possa abraçar as pessoas, possa se conectar com elas presencialmente, que a gente possa retomar os shows aí, que é aquilo que eu sinto mais falta, né? Eu poder exercer o meu trabalho aos moldes clássicos, né? Viajar para tocar para as pessoas de diferentes cidades, lugares. Então essa é a minha grande expectativa, que venha um ano aí melhor do que foi 2020. Tomara. A música Simplesmente, lançada pelo Skank esse ano e durante a pandemia, eu acho que simboliza bem a nossa condição, né, de afastamento, de isolamento, de distância e de introspecção. Então, para encerrar esse nosso papo aqui sobre pandemia, eu vou tocar Simplesmente para vocês, que teve no original a participação da nossa querida amiga Roberta Campos. Simplesmente posso esperar aqui por você uma eternidade, uma tarde inteira. Simplesmente posso encontrar qualquer distração, ruas da cidade, restos de uma feira. Tomo um atalho lá só pra te perder, enquanto olho os aviões. Nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal. Mesmo assim eu posso esperar até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa, uma simples certeza que agora é você quem espera por mim. Simplesmente posso esquecer da guerra ou da paz, uma eternidade, uma tarde inteira. Calmamente posso contar as nuvens no céu, rostos na vidraça, flores dessa praça. Desço a consolação só pra coincidir, leio mensagens por aí, Nada tremeu no ar, não vi nenhum sinal. Mesmo assim eu posso esperar. Mesmo assim eu posso esperar até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa, uma simples certeza até deixar um recado na tarde, uma simples saudade que você vai sentir quando sentar-se à mesa, uma simples certeza que agora é você quem espera por mim. La 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 la, pirandandorunda, piranorinda, da la era, piralalalera, pirararara, dirida, dirida. Bom, gente, retomando então, nós falamos aí sobre esse ano, que foi um ano muito difícil. A expectativa para o ano que vem é que seja um ano
melhor, mais generoso. E comecei esse ano essa conversa, esse papo direto aqui com vocês através do meu canal. Então, inscrevam-se, continuem mandando ideias, críticas. Ano que vem tem mais conteúdo, a gente continua esse papo, essa conexão e que venha um 2021 a gente possa também presencialmente estar junto através dos shows, encontros e é isso aí. Um 2021 legal para todos vocês. Beijos aí para todos.